eu sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de História do segundo ano do Colégio Emaús. Então, vamos para as nossas orientações. As orientações vocês já conhecem, vamos segui-las, tá bom? Pegue aí o seu lápis, a sua borracha, o seu livro de história, o seu caderno, para que possamos começar corrigindo lá na página 132 do livro de história, ok? Vocês lembram nas nossas últimas videoaulas, nós falamos sobre a família, sobre um pouquinho da família, né? E agora nós vamos responder algumas perguntas aí. Para responder a pergunta da página anterior, entreviste uma pessoa mais velha de sua escola, família ou comunidade. Então, você provavelmente já escolheu alguém que mora aí na sua casa, ou um avô, ou um vizinho que você considera muito, até mesmo um padrinho, não sei quem você escolheu. Aí você deve ter escolhido já, pego os dados dessa pessoa, tá vendo aí? Nome, a data de nascimento, a naturalidade, se nasceu em qual cidade, a nacionalidade, qual país essa pessoa nasceu, e o sexo, se é feminino ou se é masculino. Ok? Combinado? Então, eu fiz uma entrevista também para a gente conseguir fazer essa correção aí. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa mais velha, né? Com a minha mãe, para ser mais exato. Não peguei os dados, não, mas eu peguei as respostas para fazer uma comparação, para vocês conseguirem aí de casa entender mais ou menos como que ficou aqui, ok? Aí tá escrito assim, ó. No seu tempo de criança, as famílias eram formadas por muitos ou poucos membros. E aí, como que o seu entrevistado aí respondeu? O meu respondeu assim, que as famílias eram muitos membros e que tinha 14 irmãos. Então, a minha mãe, ela tinha 14 irmãos e com ela eram 15 irmãos. Pensa, muita gente, não é? Eu acho uma família grande. Você acha? Vamos continuar. O que as mulheres faziam no dia a dia das famílias? Aí ela me respondeu assim, que as mulheres, no dia a dia lá da época dela, cuidavam da casa, dos filhos e algumas mulheres, elas costuravam. Elas tinham máquinas de costura em casa e elas costuravam. E os homens? Os homens, eles trabalhavam fora, então eles saíam para trabalhar fora. As crianças de famílias mais pobres e das mais ricas viviam do mesmo jeito? Ela me falou assim que não, que as crianças ricas, elas estudavam fora. Os pais, eles tinham dinheiro para pagar um estudo para essas crianças, então eles estudavam. Já as crianças mais pobres, elas trabalhavam desde crianças e nem chegavam a estudar. Então ela me contou assim, que quando ela era criança, o pai dela tinha uma mercearia e ela tinha que ir para lá ajudar ele a fazer as coisas, né, a vender, a preparar as coisas, a deixar limpo. Então ela ia para lá ajudar ele. Então ela não teve a oportunidade de estudar do jeito que nós temos hoje, atualmente. Então, vamos prosseguir? Agora que você realizou sua entrevista, responda. Quais são as semelhanças entre as famílias de hoje e as do tempo que o seu entrevistado era criança? Quais semelhanças você achou aí? Você achou muitas, poucas? Como que foi? Então, eu escrevi assim, poucas semelhanças. Só que todos eram crianças. Hoje vocês são crianças. E na época da minha mãe, ela era criança também. Mas semelhança eu não achei. Não achei muitas, não. E a letra B, quais são as diferenças entre as famílias de hoje e as dos tempos em que seu entrevistado era criança? Aí eu escrevi assim, ó. As crianças de hoje têm o mesmo direito independente da sua classe social. Então, hoje, se a criança ela é rica, se ela é pobre, ela tem o mesmo direito, é igualzinho. Ela tem direito de estudar, ela tem direito de ter um lar, ela tem direito de ter uma boa alimentação, né, de acordo com o que a família pode proporcionar para ela, é claro. Mas hoje a criança ela tem o mesmo direito, ela tem o direito de estudar. Hoje todas as crianças vão para a escola. É muito raro um caso assim de uma criança
de não ir para a escola por alguma coisa, por algum motivo, porque estava trabalhando. É muito raro, isso é até crime, né? As pessoas denunciam e dá um problema aí para os pais. Então, hoje as crianças têm o mesmo direito. Coloquei assim, tá? Na época do meu entrevistado, as crianças pobres trabalhavam. E as que eram ricas, elas estudavam. Então, na época que minha mãe era criança, ela tinha que trabalhar para ajudar a família dela. Ok? Deu tudo certo aí? Espero que sim. Espero que tenha ficado muito legal suas respostas. Espero que tenha dado tudo certo aí. Então, vamos lá. Próxima página 136 está escrito assim: pensar e resolver. Escreva V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Aí a primeira alternativa aí, ó. Nas famílias mais ricas, os filhos escolhiam com quem se casariam. Lembra que a gente falou da Grécia Antiga? Vou fazer um resuminho aqui antes da gente prosseguir. A gente falou da Grécia Antiga, que as famílias da Grécia Antiga, as pessoas ricas, os pais, pagavam a escola para os homens, as meninas tinham que ficar em casa aprendendo o ofício do lar com as mães. Elas aprendiam a coordenar um lar, a bordar, lembra disso? Que essas famílias ricas, as mães, elas não cuidavam do serviço doméstico, porque elas tinham dinheiro, então pessoas, os escravos, as pessoas mais pobres trabalhavam para essas famílias mais ricas. E também, na hora de ter o casamento, o pai que escolhia com quem a filha ia se casar, né? E a família da mãe, da família da criança, da noiva que iria se casar, ela tinha que pagar um dote para o noivo, vocês lembram disso? Já as famílias mais pobres, elas se casavam com quem elas queriam, elas se conheciam, se casavam, e as mulheres ficavam em casa também, cuidando do serviço doméstico, só que elas mesmas faziam tudo, não é verdade? Então, assim, só um resuminho aí para a gente prosseguir, ok? Então vamos lá. Nas famílias mais ricas, os filhos escolhiam com quem se casariam? Não, é F. Falsa, informação falsa. Eles não poderiam escolher com quem eles iam se casar. Eram as famílias que escolhiam. Segunda, nas famílias mais pobres, o pai decidia com quem seus filhos se casariam? Falso também. As famílias mais pobres não tinham disso. Eles se conheciam, se apaixonavam e se casavam. Então, eles tinham o livre-arbítrio para se casar. Nas famílias mais ricas, o pai da noiva recebia um dote quando a filha se casava? Não. Quem recebia, a família da noiva, ela pagava o dote para a família do noivo, para o noivo, não é verdade? Então, a família da noiva, ela não recebia dote, não, ela pagava o dote. Então, é uma informação falsa. Quando se casava, a mulher se mudava para a casa do marido? Verdade. Então, se casou, teria que se mudar para a casa do marido. Os homens dividiam as tarefas domésticas com as mulheres? Informação falsa também. Os homens não dividiam as tarefas igual hoje em dia, não é verdade? Aí na sua casa, você divide sua tarefa aí, quem é pai, seu pai divide a tarefa, ou seu avô, não sei. Você que é menino, você ajuda a sua mãe aí na sua casa, arrumando a sua cama. Eu acho que os tempos mudaram muito, não é verdade? Hoje nós temos homens que ajudam nas tarefas, nem todos, né? Mas nós temos muitos homens que ajudam nas tarefas. Mas nessa época aí da Grécia, os homens não ajudavam nas tarefas. As tarefas eram feitas só pelas mulheres, ok? Todas as mulheres faziam serviços domésticos como limpeza de casa, lavação de roupas. Informação falsa. Lembra que eu falei que as mulheres ricas, né, que tinham dinheiro, elas não faziam serviço doméstico. Quem fazia eram as pessoas que trabalhavam para elas, ok? Na Grécia Antiga havia escravidão? Verdade, havia sim escravos na Grécia Antiga. Tanto que muitos, muitos desses serviços domésticos eram feitos pelos escravos, ok? Vamos lá. Família em outros tempos no Brasil. Então, nós vamos continuar falando de família, mas agora em outros tempos.
Em outros tempos, logo depois que os portugueses chegaram às terras que hoje chamamos Brasil, havia um tipo de família que era chamado de patriarcal. Nessa época, o pai escolhia o marido para as filhas e dizia como a esposa deveria se comportar e agir. Os filhos homens obedeciam o pai e eram educados para ser também futuros patriarcas quando se casassem e formassem novas famílias. As mulheres obedeciam aos homens e, de maneira geral, saíam muito pouco de casa. Nessa ocasião, normalmente iam à igreja, ok? Então, aí alguma informação, uma informação sobre as famílias antigas, né? Que as mulheres, elas ficavam mais em casa, elas obedeciam os seus maridos, elas não tinham tanta voz igual tem hoje. E tá vendo aí? Tem uma figura aí que representa uma família pobre em casa. É uma pintura, porque naquela época não tinha foto, então eles faziam assim, ó, pintado, olha que legal. Olha aí a data, em 1825. Então vamos lá. Se a família era rica, os pais tinham muitos escravos e terra. Também, nas famílias mais pobres, a autoridade do pai era muito forte. Então, quem mandava era sempre o pai, o marido. Ele mandava na sua família, né? A esposa, ela não tinha voz igual ela tem hoje. Hoje, o casal, o marido e a mulher, eles conversam, estão as decisões juntos, mas nessa época aí, não. Essa época aí, era só o que o marido falava, era lei e tinha que ser seguido. Tá vendo aí essa foto? A foto de uma família aí, ó, é uma pintura também, de 1837. Tá vendo? Que legal essa foto. Vamos continuar. A família de escravo em outros tempos no Brasil. Durante muito tempo, os historiadores acreditavam que os escravos não formavam famílias duradouras. Achava-se que a vida sofrida fazia o casamento de escravos durar bem pouco tempo. Além disso, pensava-se que os escravos não gostavam de ter filhos. Hoje em dia, sabemos que isso não é verdade. Os escravos constituíam famílias com muitos filhos e mantinham casamentos duradouros. As relações entre os membros das famílias eram, na maioria das vezes, muito harmoniosas, eles eram muito unidos. As boas relações familiares ajudavam os escravos a suportar a vida dura que eles levavam. No entanto, isso não retirava da maioria a vontade de fugir com toda a família para viverem em liberdade. Aí tá vendo aí a foto da família dos escravos. Eles tinham sim família, né? E eles sofriam muito em ver alguém da sua família sendo maltratado, chicoteado por algum senhor. Tá vendo? Eles eram pobres, mas eu acredito que esse laço de ter uma família fazia com que eles suportassem todo o sofrimento que eles passavam, né? Pensar assim, nossa, minha mãe precisa de mim, o meu filho precisa de mim, o meu marido precisa de mim. E isso eu acredito que isso ajudava força para eles ficarem fortes, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar das famílias indígenas em outros tempos no Brasil. Ó, quando os portugueses chegaram às terras, que futuramente seriam chamados de Brasil, vários povos indígenas viviam por aqui. Cada povo com a sua língua, arte, religião, tradições e costumes. Por isso, não podemos achar que todos os índios eram e ainda são iguais. De modo geral, eles consideravam como família todos os membros da comunidade. Não havia ricos de um lado e pobres de outro. Podemos dizer que cada um tinha o necessário para sobreviver. A terra, por exemplo, pertencia a todos, então não tinha divisão. Aí da imagem do livro tem uma foto de família indígena e eu também peguei uma na internet, coloquei aí do lado para vocês verem, olha o pai, a mãe e os filhos. Eles gostam muito de se pintar, né?
Então, vamos continuar. O pajé e o cacique eram duas importantes autoridades na organização das tribos. O pajé era um líder religioso, conhecia os chás e as ervas utilizadas para curar doenças. Então, nessa época aí não tinha um antibiótico, um remédio igual nós temos hoje, né? Que é só ali na Araújo e comprar. Se tinha uma dor de cabeça, vai ali e compra um remedinho. Não. Nessa época tinha o quê? Essas pessoas, né? Que cuidavam das coisas, o pajé e o cacique, né? Que cuidavam dos remédios, que cuidavam da comunidade, como se eles fossem os líderes da comunidade lá indígena. Eles cuidavam, eles conheciam os segredos das ervas que faziam bem, das ervas que tiravam as dores. Vamos continuar. O cacique, por sua vez, era um homem que detinha conhecimento que ajudavam na organização e orientação dos demais membros da tribo. Geralmente, o cacique costumava ouvir diversos membros da comunidade antes de tomar alguma decisão mais importante. Então, como a gente viu aí, o cacique era tipo um líder, né? O pajé e o cacique normalmente eram homens mais velhos que acumularam conhecimentos em suas experiências de vida e por isso eram respeitados e admirados pelos demais. Então, eles eram homens mais velhos que já tinham conhecimento de vida, né? Todos os respeitavam. Aí eu peguei uma foto na internet também do cacique, ó, para vocês verem como eles eram representados, né? Tem uma foto no livro também, ok? Então, aí eu vou deixar para vocês as atividades do livro de história, continuando falando sobre família, tá bom, pessoal? Lá na página 140, 141 e 142. Faça com bastante capricho, separa um momento para você fazer essa atividade. Pensa, eu estou adquirindo conhecimento e eu preciso desse momento. Então, separa um momento aí na sua casa para você fazer essa atividade, que na próxima aula nós vamos corrigir, ok? Você fique com Deus, até a próxima videoaula. Lembre-se,